Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de procedimentos estéticos na odontologia. Nossa convidada é a cirurgiã dentista e também especialista em ortodontia e odontologia estética, a doutora Mariana Sioff. Mariana, prazer te receber aqui no programa e comentarmos sobre um assunto de interesse de todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui também no seu programa e principalmente por poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a paixão da minha vida, que é a odontologia estética. Exatamente, a gente fazendo aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, com carinho, né? Doutora, quais os procedimentos estéticos mais comuns na odontologia hoje em dia? Sim, há alguns anos os procedimentos estéticos mais comuns eram as restaurações de resina. Então, faceta de resina, substituição de alguma obturação, uma restauração escura por amálgama, por resina. E depois vieram os clareamentos dentários, E hoje em dia a gente tem no mundo odontológico, que é tão vasto, a inserção de procedimentos estéticos como as lentes de contato, as facetas de porcelana. Então esses, hoje em dia, na atualidade, são os mais comuns. Clareamento e faceta de porcelana ou lente de contato. E alguns anos atrás usava-se muita amálgama, né? Sim. Então aquela obturação escura que dependendo do local ficava feio, né? Sim. Não ficava estético. E hoje não, hoje tem a chance de colocar resina, né? Como você disse. Ou Acho uma que é cerâmica mesmo, material cerâmico. As lentes de contato, como você citou, elas, que material que é? É porcelana? Um material, a gente chama de porcelana pura, ou metal free, mas elas são à base de disilicato de lítio, que é um material cerâmico muito resistente. É isso que eu ia te perguntar, bem resistente. Sim, muito resistente. Depois que ele é grudado no dente, colado no dente, ele consegue ser mais resistente do que o próprio dente. Puxa. Sim. Bastante. Bom, falando em estética, lógico que a primeira coisa que vem na cabeça é clareamento. Qual que é a diferença do clareamento dental, feito em casa e no consultório? O clareamento dental, como o próprio nome diz, o caseiro, ele é feito em casa. Então, no mínimo, 4 horas por dia de clareamento tem que ser feito em casa. Como que ele é feito? O paciente ele tem uma consulta inicial com o dentista. Nessa consulta será feito um molde. E desse molde, o técnico em prótese ele faz uma placa, como se fosse um aparelhinho ou em silicone ou em acetato. E esse aparelhinho é dado ao paciente junto com o produto, que no caso é um peróxido de carbamida, e o paciente faz esse tratamento em casa. Esse tratamento ele demora em torno de 2 semanas para a gente começar a ver um resultado legal. Tem algum risco fazer o tratamento em casa, Mariana? Não. Esse produto, que é o peróxido de carbamida, ele é um produto que ele não agride tanto os tecidos gengivais, Diferente do produto que é feito em consultório, esse produto ele tem que ser feito, o tratamento tem que ser feito com um pouquinho mais de cautela, tá? E o tratamento, o clareamento no consultório é de imediato, O clareamento é mais rápido, Sim, não é nesse isso? caso a gente usa um gel que é a base de peróxido de hidrogênio, com concentração mais alta e geralmente as consultas elas têm uma duração de 1 hora. Então a partir da primeira consulta a gente já consegue ver um resultado legal. Antigamente o pessoal usava um laser que acelerava a reação, mas hoje com tanto produto legal o laser ele foi ficando para trás. Puxa, olha só. Agora a gente usa laser para fazer, diminuir sensibilidade durante o clareamento, é bem legal. Porque às vezes dá um pouco de sensibilidade, Sim. É bem comum um pouco de sensibilidade no começo e depois que encerra o tratamento, ele volta ao normal, o dente volta ao normal. E tem alguns cuidados também que o paciente tem que ter durante o tratamento do clareamento, que é evitar alguns alimentos que têm algum pigmento artificial, Alimento escuro, por exemplo, vinho, açaí. Sim. Café. Sim, café. Alimento que absorva um pouco de pigmento no tratamento de clareamento. E para quem tomou, por exemplo, um vinho agora, acabou de tomar, e está fora de casa, não tem como escovar o dente naquela hora, o que fazer, Mariana? Tem que optar por um vinho branco. Não, na verdade não pode, Tem alguns estudos que falam que esse assunto de consumir um alimento com pigmentação forte é mito,
Mas a gente, como Mas clínico, escurece, a gente né? prefere Sabe, sim. evitar para não ter nenhum problema. Então eu sempre recomendo aos pacientes, durante o clareamento, evitar qualquer alimento com pigmento para não ter problema em Lógico. absorver a cor, E né? para o efeito também ser bem mais rápido, Sim, né, sim. Mariana? E o clareamento de consultório mesmo, em 2 sessões, já está muito legal. Mariana, você comentou agora há pouco a respeito de lentes de contato. Sim. Então, se possível, eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que vem a ser essas lentes de contato, que até então muita gente pensa que a lente de contato é ocular, né? E também a diferença de lente de contato e faceta de porcelana, pode ser? As lentes de contato, elas são capinhas de porcelana muito fininhas, tá? Essas capinhas, elas são do material de silicato de lítio, né? E essas capinhas, elas são grudadas no dente natural, tá? Qual que é a diferença entre uma capinha de lente de contato e uma capinha de faceta, né? A lente de contato, ela tem uma espessura de 0,3 a 0,7 milímetro, ou seja, ela não tem nenhum milímetro. É uma lente de contato. Bem fina mesmo, né? Ultra fina, né? E acima de 0,7 já é considerada uma faceta. O procedimento é o mesmo, tá? Mas a diferença está na espessura. E esteticamente? A mesma coisa. Mesma Depende coisa. muito da indicação. Porque no caso que um paciente tem um dente escuro por tratamento de canal, é lógico que o desgaste tem que ser maior para a gente poder mascarar esse escuro, Você tem remanescente que escuro. fazer um desgaste do dente Sim. para poder colar, digamos assim, Sim. essa faceta ou a lente de contato. É importante a gente falar sobre isso porque tem muito caso que a gente escuta que não precisa fazer desgaste nenhum na superfície dentária para poder fazer uma lente. Se a gente tem um dente volumoso e a gente cola uma capinha por cima desse dente, o lábio vai ficar muito volumoso também. Vai ficar estranho, né? Então, para a gente compensar essa diferença, tem que ser feito um desgaste ali para poder compensar, né, essa espessura. Então, em qualquer caso, o desgaste, ele, mesmo sendo mínimo, tem que ser feito. E em resistência? A resistência é excelente. Todos dois, tanto A mesma coisa é a faceta quanto a lente de contato. Sim, a faceta ela é um pouquinho mais espessa para poder compensar mesmo alguma diferença de cor ou quando o paciente tem muita resina nos dentes ali. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um desgaste um pouquinho maior. Ô Mariana, uma curiosidade. Por exemplo, um paciente faz uma opção por faceta ou lente de contato, acho que é você que vai indicar qual que vai ser melhor para o paciente. Sim. Mas o paciente quer um dente, por exemplo, extremamente branco. Sim. Tem como fazer isso com a faceta e com a lente de contato? Sim. O clareamento dentário, ele atinge níveis, né, de cor que não chegam a essa tonalidade que o paciente quer. Então, hoje, na atualidade, a gente vê muita celebridade falando sobre... mostrando o sorriso, né? Mostrando aquele dente branco, bonito. E o clareamento, ele não chega. Mas então, eu digo assim, a faceta ou a lente de contato extremamente clara. Sim, sim. A gente E mesmo consegue... pela espessura dela, vamos supor, a pessoa tem um dente um pouco mais escuro, meio amarelado. Não ficaria transparente nessa lente de contato? Nesse caso, Luciano, o técnico em prótese, ele já faz ele já escolhe um material mais opaco e que não absorva tanta luz. Essa é a questão, porque a absorção de luz, ela deixa o dente transparecer o fundo do dente natural. Exatamente. Agora, né? o material opaco, ele já incide a luz, ele já reflete. Então, um dente mais branco, ele vem desse... A faceta ou a lente de contato, Mariana, ela vem a escurecer com o tempo? Ou por ser um material que não do organismo, não escureceria? Não, a faceta ou a lente, né, no caso as porcelanas puras, elas não absorvem nenhum tipo de pigmento depois de cimentadas. Então, se o paciente é fumante, ou se ele consome mesmo muito alimento que absorva pigmento, ela não vem a manchar, tá? Então, tá joia. a única coisa que talvez interfira nesse escurecimento do dente seja o material que o dentista colou esses dentes. Então, por isso que é uma seleção bem criteriosa desse material para não vir a escurecer. E procurar sempre um bom profissional, Sim. né, Mariana? Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a doutora Mariana Sioff, cirurgiã dentista. Doutora, nós falamos agora há pouco, antes dos comerciais, a respeito de faceta, a respeito de lentes de contato. Sim. Elas estão indicadas em quais casos? Bom, inicialmente o paciente ele tem que ter uma mordida legal, né? Então, ortodonticamente tem que estar a mordida em chave, né? Tem que estar tudo certinho. E elas são indicadas para paciente que não gosta da cor do dente, não gosta do formato, às vezes é um dentinho giradinho, às vezes o paciente não quer corrigir com ortodontia e Com certeza, muita gente às vezes não quer colocar não aparelho, quer, né? por idade ou por falta de Exatamente. tempo, por falta de disposição e não quer colocar aparelho. E nesse caso, às vezes é um dentinho giradinho, ele já faz a lente de contato ali e corrige o problema. Né? Puxa, que E legal. agora tem umas indicações que eu acho muito legal citar, alguma disfunção, alguma doença no esmalte dentário, alguma hipoplasia de esmalte, ou se não uma fluorose, que são umas manchas brancas, ou diferença na textura do esmalte ali, às vezes o dente é um pouquinho enrugadinho. E que às vezes não tem como corrigir. Sim, não né? tem como corrigir de outra forma. Então essa é uma solução bem legal. Puxa. É super indicado. Inclusive, você citou agora há pouco, né, das artistas, né, dos atores de Sim. novela principalmente, né? Às vezes, eu não sei, eu não sou dentista, mas a gente observa que às vezes há um exagero, né, no clareamento, digamos assim, na brancura dos dentes, né? Às vezes parece que não combina muito com o rosto da pessoa. O Na que você verdade, diz? esse mundo artístico, ele exige que o artista tenha um sorriso que chame muito atenção. Mas no dia a dia de uma pessoa normal, ele não corresponde à realidade nossa, né? Então, se você vê um paciente com um dente muito branco na rua, vai ficar muito artificial, né? Eu sempre dou esse exemplo da pia da louça do banheiro, né? A louça do banheiro muito branca, opaco, o paciente faz isso agora. Enquanto ele está novo, está tudo bem. Exatamente. Mas quando ele tiver com um pouco mais de idade, ele vai querer substituir. Entendeu? Então, Tudo tem, né, o equilíbrio sua época. e sempre voltado à naturalidade. A naturalidade é tudo, né? Com certeza. Doutora, quantos dentes a pessoa, o paciente, pode fazer? Como que é feito esse planejamento? Assim, tudo começa numa consulta inicial no dentista, né? A primeira coisa que a gente faz quando o paciente vai, ele é submetido a um tanto de fotografia, né? Uma sessão fotográfica ali Legal. completa. Então, para fazer um estudo mesmo, né? Tem foto de rosto, tem foto intraoral, que são dos dentes, tem foto de sorriso, tem foto de lábio em repouso para ver a ponta dos dentes, o que aparece, né? E é feita uma moldagem. Então, com base nessas fotos e na moldagem, a gente consegue fazer um planejamento legal digital. Então, sim, legal. A gente pega as fotografias, né, do paciente, coloca no computador e tem um programa digital para planejamento, né, odontológico específico. A gente consegue fazer os desenhos ali, planejar mais ou menos, e depois essas imagens, junto com a moldagem inicial, eu encaminho para o técnico em prótese. Certo. Tá? Esse técnico em prótese, ele me manda essa moldagem inicial do paciente, tá? Ele me manda uma escultura em cera. Certo. Do planejamento digital, ele me manda essa escultura em cera, tá? Dentinho verde. Inclusive eu estou notando aí que até o tamanho, né, do dente Sim, você consegue já mudou mudar. o tamanho, né? já mudou a Que forma. esteticamente, lógico, fica muito mais bonito, o né? volume, né? Tudo muda ali. Puxa, Mariana, que legal. É muito legal. E depois, com base nesse enceramento diagnóstico, ele me manda uma guia de silicone, tá? Tá. Nessa guia de silicone, a gente marca uma consulta com o paciente depois disso. Existe um material que chama resina bisacrílica, tá? A gente marca o paciente e coloca uma resina aqui dentro dessa guia de silicone e leva na boca do paciente. Para o paciente ver como ficaria esse enceramento na própria boca. É aí que o paciente fecha as lentes de contato. Não é no planejamento digital, é nisso aqui, ó. Chama MoCA. Puxa, que legal. É uma prévia do tratamento
para o paciente ver como vai ficar bonito, como E eu acho que é mudou. legal o paciente ver antes, que de repente Sim. termina o tratamento. Ah, doutora, não era era isso que eu queria, não, eu esperava outra coisa. E com base nisso aqui, doutor, Puxa. a gente consegue fazer todas as modificações possíveis, né? O paciente olha e fala, ah, eu não gostei dessa borda, eu quero fazer outra coisa. Então, com base nisso aqui, a gente consegue mudar. Doutora, você colocou lente de contato ou a faceta. Quanto tempo, qual a durabilidade desse tipo de tratamento? Olha, tudo depende do cuidado do paciente, tá? Esse material, ele é feito para durar muitos anos. Como eu disse, depois que ele é colado na superfície dentária, Fica mais ele dura firme, né? mais tempo do que ele é mais resistente que o próprio dente, então ele dura muito tempo. Agora, o paciente ele tem que ter uma série de cuidados, principalmente relacionado à higiene bucal. Ah, sim, com certeza. Sim, a higiene bucal é o mais importante, porque às vezes uma faceta pode descolar por falta de higiene. Ela Puxa. contamina o cimento. Sim. Eu também penso que uma pessoa que está cuidando da boca, está colocando uma faceta, está colocando uma lente de contato, puxa, o mínimo que tem que fazer é uma higienização Sim, boa. e é um né? investimento legal, né, para fazer, e se a pessoa não tiver um cuidado, né, é um desperdício, né? Com certeza. Mariana, existe alguma contraindicação, alguma restrição para esse tipo de tratamento? Sim, para esse caso de lentes de contato, a gente pede para que o paciente tenha um cuidado legal com a gengiva antes de iniciar, tá? Porque no dia de colar o dente, que o dentista vai colar esse dente, a gengiva tem que estar 100%, tá? Não pode ter sangramento, não pode ter exudato, não pode, tem que estar 100%. Tem que estar perfeito, né? 100%. E paciente com bruxismo pode fazer o tratamento, até tem paciente que tem que fazer tratamento extenso de reabilitação de muitos dentes, ele pode usar a porcelana tranquilo, desde que ele tenha uma plaquinha de bruxismo para ele dormir à noite. Para evitar quebrar, trincar São alguma as coisa, únicas né? contraindicações. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a cirurgiã dentista doutora Mariana Sioff. Doutora, qual o tempo necessário para esse tipo de trabalho estético que você faz? Depende do número de dente que você vai corrigir ou não? Sim, as consultas entre planejamento, preparo e molde e depois cimentação, elas têm um tempo longo, tá? E esses tempos estão relacionados com o número de dentes, sim. Então, por exemplo, o paciente tem um sorriso que aparece de canino a canino e premolar. Eu sempre tento colocar mais ou menos meia hora, 20 minutos para cada dente, para poder fazer detalhadinho. Trabalho, né? E as consultas são demoradas. Agora, em relação ao tempo, desde o início da primeira consulta até a instalação das lentes, geralmente eu coloco de 1 mês a 1 mês e meio para finalizar tudo, entendeu? Porque a gente depende de técnico, né? Lógico. Técnico em prótese. E geralmente os técnicos moram em outras cidades. A gente tem que enviar o trabalho. E também não são só clientes, né? Pacientes seus. Sim. Deve ter de outros dentistas, e ainda né? tem na atualidade essa alta demanda, né? Então a gente depende do técnico, então demora um pouquinho mais. E até por garantia mesmo, né? A gente faz uma prova da lente, vê que não deu certo, tem que enviar ao laboratório de novo para fazer os ajustes, esperar o retorno para depois cimentar na boca. Ou seja, sem pressa e fazer uma Sim. coisa que todo mundo fique feliz. Tanto você ver o paciente feliz, quanto o paciente gostar também e Pra ficar gente feliz. ver um né? resultado legal, tem que ser muito criterioso, né? Muito detalhezinho que não pode passar. Lógico. Porque se a gente desviar na hora de colar um dente ali 0,01 milímetro, o resultado já não é igual. Já não é aquela coisa, Não é igual. né? Ô Mariana, tudo isso que você falou até agora, você realiza na sua clínica? Sim, sim. Há necessidade de anestesia? Como eu disse anteriormente, tem muitos casos que os dentistas falam que não precisa de desgaste, mas existe a necessidade de fazer um desgaste, mesmo ele sendo mínimo, tá? Para o conforto do paciente, para que ele não sinta nenhuma sensibilidade, principalmente no dia da cimentação, que para grudar a faceta no dente ali, a lente de contato,
a gente precisa usar um ácido, ele dá um pouco de sensibilidade, para não deixar a consulta desconfortável para o paciente, eu indico anestesia. Agora, se o paciente falar assim, não quero fazer sem... Eu suporto, né? Então... Fica a critério do paciente, mas se puder fazer com anestesia para evitar um desconforto maior, melhor. E fica muito mais tranquilo, né, para o Sim, paciente. fica mais relaxado. Após a instalação, né, da faceta ou da lente de contato, quais os cuidados, você falou agora há pouco, né, de higiene bucal, mas quais os cuidados, de uma maneira geral, que o paciente deve tomar? Se for um paciente que, por exemplo, faça uma luta, um jiu-jitsu, alguma coisa assim, a gente pede para fazer uma plaquinha, né, de proteção ali. Se for um paciente que tiver bruxismo acentuado, também tem que fazer uma plaquinha para dormir e principalmente, doutor Luciano, os cuidados referente à higiene, tá? A higiene, nesse caso, ela é 100% do resultado final do tratamento. Se não tiver higiene legal, a gengiva vai começar a sangrar, o paciente vai ficar descontente, talvez ela... Tem que ter um cuidado bem legal com a higiene, isso é muito importante. Doutora, a ortodontia instantânea, que hoje todo mundo quer uma coisa para ontem, né? Vai procurar um tratamento, ele quer o tratamento para ontem. Então, a ortodontia instantânea corrige o desalinhamento em uma única sessão ou não? Dependendo do tanto que o dente estiver desalinhado, talvez de um mês para o outro, a partir da instalação do aparelho, a gente consiga ver alguma melhora ali, mas em uma única sessão, não. Não, né? Não. Então, esse tipo de desalinhamento seria com aparelhos? Sim, se for alguma coisa muito leve, discreta, né? A gente consegue corrigir com o aparelho, mas o resultado, ele vem a partir do primeiro mês do tratamento, imediatamente não, tá? E aqueles aparelhos que eu já ouvi falar, não sei se existe ou não, mas acredito que sim, o aparelho invisível. Funciona. Ele funciona, mas ele é indicado para casos que não são severos, entendeu? Tem suas indicações, então, caso né? mais leve de desalinhamento mais simples, né? Mas nada instantâneo, né? A vantagem é que você pode usar ele em qualquer lugar, se você quiser tirar, você pode, né? Não tem nada de pecinha colada, ele é uma plaquinha que você coloca, como se fosse uma plaquinha de bruxismo, mas ela é indicada para cada caso, né? Individual. E você coloca ela vai fazendo o tratamento ali, né? Vai desalinhando, vai alinhando, vai mexendo um dentinho ali, outro, até chegar num resultado legal. Mas tem que ser, algumas modificações têm que serem feitas para poder ter um resultado. Exatamente, ideal, né? Sim. Doutora, antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Sim, eu gostaria de agradecer o Dr. Luciano pelo convite e poder falar da minha profissão, que eu gosto tanto. E queria fazer um convite para quem quiser conhecer a minha clínica. Fica em Poços de Caldas, na Rua Rio Grande do Norte, número 330. Se alguém quiser ligar, tirar alguma dúvida, pode ligar no telefone fixo 35 3712 5112 ou pode me mandar um e-mail também que eu sempre respondo, que é marianacioffiodontologia@outlook.com. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, Mariana? E lembrando também que quem está nos assistindo, lembrando que a primeira parte do rosto que a pessoa vê são os cabelos, né? E a segunda, com certeza, o sorriso. Então, esperamos que todos tenham um sorriso bonito para mostrar o cartão de visita, né, que todo mundo tem. Por isso que a gente tem que cuidar bastante, né, para chegar e iluminar o ambiente com o nosso sorriso, porque o sorriso nosso é tudo. Então, às vezes a pessoa fica pensando, né, os artistas da televisão, das novelas, puxa, que dente bonito. Todo mundo pode ter esses dentes, né, Mariana? Sim, pode ter. As pessoas que quiserem ter um dente bonito assim e tiver disposto a fazer as lentes de contato, pode me ligar, eu tiro todas as dúvidas. Doutora, muito obrigado pela presença. E antes de encerrarmos, vamos deixar uma frase, né, como sempre nos programas: sorria sempre, pois mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Fiquem com Deus e até a próxima semana.